Relacionamento abusivo, família tóxica, família disfuncional, caso de abuso narcisista, desrespeito, injustiça societária, fraudes, mentiras, intolerância religiosa, controle, autoritarismo, vitimismo, distorções, gaslighting, dissonância cognitiva, manipulação, cárcere emocional. O assunto do momento é a briga entre Larissa Manoela e os pais Gilberto Elias e Silvana Tax. Isso tá dando muito, mas muito mesmo, o que falar. Falaremos sobre tudo isso, analisando o caso à luz da psicologia. Citarei também a fala de um advogado e professor em direito empresarial, já que o caso fala de bens, patrimônios, sociedade. E eu confesso que eu resisti muito, mas muito mesmo, em falar sobre esse caso, já que envolve relação entre pais e filhos. Isso é muito delicado. Mas, diante dos absurdos que eu ouvi na internet, eu me vi realmente obrigada a me posicionar. Então vamos lá, entendendo que é uma história muito triste e traz à tona uma dor incomensurável. Afinal de contas, a gente está tratando de um caso em que todos os envolvidos levaram Larissa Manoela a um patamar altíssimo em sua carreira. E a gente sabe, né? Os pais, que tiveram papel de empresários, de agentes, tiveram um papel fundamental em tudo isso. Isso é indiscutível. Então eles têm direito a uma participação realmente dentro de tudo isso aí, uma participação financeira significativa? É claro que sim. Afinal, eles tiveram participação direta em todo esse processo. Mas isso de forma alguma dá o direito a eles quererem permanecer indefinidamente nesse negócio multimilionário. Afinal de contas, Larissa Manoela é uma jovem maior de idade e ela tem direito sim de passar a administrar todo o seu patrimônio. Larissa Manoela tem 22 anos, portanto é maior de idade. Aliás, ela é maior de idade já há quase 4 anos. Vamos combinar. E segundo ela mesma, foi o tempo onde aconteceu o maior desgaste emocional, profissional, pessoal nessa relação. Larissa Manoela, 22 anos, 18 anos de carreira e um currículo gigante que impressiona. 5 novelas, 5 musicais, 11 filmes. Ela canta, gravou 3 álbuns e somando todas as suas redes sociais, ela tem atualmente mais de 80 milhões de seguidores. Com um contrato com grifes, 6 grifes nacionais e internacionais. Atualmente ela é considerada uma das 10 maiores influenciadoras do mundo, uma lista onde tem muitas celebridades. Celebridades como o jogador Cristiano Ronaldo, o jogador Messi, Beyoncé e Anitta. Então olha só onde chegou o patamar desta jovem de 22 anos. Anitta aparece nessa lista na 8ª posição, com 85 milhões ganhos em 2021. Larissa aparece na 9ª, com 80 milhões ganhos. Cristiano Ronaldo dispara na 1ª posição com 453 milhões e em segundo vem o jogador Messi. Desde abril de 2023, o que se sabe, o que se fala é que Larissa Manoela e seus pais, que tiveram uma parceria de 2 décadas, tanto pessoal e profissional, já não se falam mais. Estão brigando na justiça por bens, fortuna, patrimônio. Uma história de sucesso profissional que escondia entre 4 paredes, literalmente, e alguns muros, a história de um fracasso pessoal movido por ganância, controle, autoritarismo, narrativas distorcidas e muita disfuncionalidade familiar. E tudo isso gerou muita dor. E pior, uma grande ruptura. Aliás, a pior das rupturas. Ruptura entre relacionamento entre pais e filhos, que na nossa sociedade e em tantas outras é simplesmente considerado sagrado. Para ficar mais didático, nós vamos dividir esse vídeo em 3 partes.
Na parte 1, nós vamos falar uma breve história sobre as entrevistas de ambas as partes, tanto por parte dos pais de Larissa, quanto por parte da Larissa Manoela, que deu uma entrevista em rede nacional, no Fantástico da Rede Globo, alcançando milhões de famílias. Nós traremos também novas revelações por parte de terceiros, pessoas que conviveram com essa família. E a gente considera essa parte super importante, porque muitas pessoas ainda não conhecem detalhadamente a história e precisam se esclarecer do que depois a gente vai analisar à luz da ciência, da psicologia. Na parte 2 deste vídeo, nós vamos fazer uma análise sobre o diálogo entre os pais e Larissa, através de WhatsApp, ligações telefônicas, que ela acabou gravando, né, alguns desses diálogos para poder realmente demonstrar o que estava acontecendo de fato e reunir como provas. A gente vai ver tudo isso direitinho. E na parte 3, como não poderia deixar de ser, a gente vai analisar toda a questão da parte societária, das empresas, e a gente vai ter inclusive a opinião de um professor e advogado em direito empresarial. Esse profissional, a gente vai estar colocando algumas falas dele, né? Falas extraídas de um programa de muita seriedade, grande audiência, que é o Investigação Criminal. Então, esse profissional é Alessandro Sanches. Vale a pena você ver o que ele falou baseado na lei. Nesse programa, ele foi entrevistado pela conceituada jornalista Carla Albuquerque. Gente, tá imperdível esse vídeo, fica até o final, vai valer a pena. Por mais que você já tenha visto outras coisas, você vai estar vendo tudo isso numa análise mais detalhada, mais pormenorizada, onde a gente quer realmente te trazer toda, né, informação, fazendo o link. É uma relação abusiva? Onde que é abusiva? Por que que é abusiva? Fica até o final, você não vai se arrepender. E se você já é desse canal, entra dando o seu like, tá certo? E realmente dá o seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Se você gosta de assistir esses vídeos, já faz um comentário. Enfim, ajuda o YouTube a expandir vídeos como esse para mais pessoas e ajudar a pessoas que precisam de informações, esclarecimentos como esse, para poderem definir, tomarem decisões na sua própria vida. Eu agradeço você de coração, isso é muito, muito, muito importante para o nosso trabalho. Na pesquisa para esse vídeo, por isso que ele só saiu agora, 2 semanas depois da entrevista da Larissa ir ao ar no Fantástico, eu ouvi vários profissionais. Inclusive profissionais que se auto-intitulam da saúde mental, só que falando coisas absurdas, coisas realmente atrozes. Uma fala descabida, sem nexo, e muitas vezes esses profissionais tinham não somente milhares, mas milhões de seguidores. Por isso que eu me vi obrigada a trazer o meu ponto de vista, porque ele vai ser dito, como eu falei, baseado em psicologia. Todo mundo que está nesse canal, que já me segue, sabe que eu falo de relações disfuncionais, relações abusivas, relacionamentos tóxicos. Então esse, né, precisa realmente ser comentado. A gente não pode se calar diante de um fato como esse que está repercutindo globalmente. Enfim, no meu ponto de vista, destes profissionais que eu estou falando, eu discordo em diversos aspectos. Assim como também eu ouvi programas sensatos. É por isso que eu vou partilhar uma dessas falas, né? Porque aquilo que foi dito por esse profissional que eu já citei, Alessandro Sanches, eu vi muita concatenação na fala dele, eu vi muita propriedade, eu vi muito bom senso, não só na fala dele, mas da própria entrevistadora, e por isso que eu quero compartilhar algumas dessas falas aqui com vocês, na terceira parte do vídeo, como eu já falei. Outra coisa, gente, não tem como não tomar um lado da situação, como alguns profissionais sugerem, não tem como. Até porque quando a gente analisa as falas de cada entrevista, a gente vê as incongruências, gente, os absurdos que estão sendo falados até agora. E certamente, numa relação de 22 anos pessoal, né, desde o nascimento da Larissa, e 18 anos de carreira, tem muito mais coisa que aconteceu que não veio a público por ser um caso de família. Um caso de família em que a pessoa que noticia está falando de quem? Dos próprios pais.
Esse vínculo por si só já é motivo suficiente de não trazer a público fatos que possam ser absurdos e repudiados num relacionamento entre pais e filhos. Sempre existe uma história por trás da história que se conta, e acreditem, ela é bem diferente. E infelizmente, gente, a maldade humana existe. Sim, tem pais também que têm maldade. E essa é uma verdade que muitos ou ignoram ou realmente não querem ver, porque é muito dura de ser encarada. Outra coisa, quem bate pode esquecer, mas quem apanha não esquece. Jamais. E não esquece porque as marcas deixadas, elas são tão profundas que elas deixam sequelas para uma vida inteira. Então vem comigo, vamos juntos navegar por esse caso, tá certo? E aprendermos juntos também mais sobre relacionamento abusivo em família. E como eu falei, esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. Então vamos assistir a parte 1 agora. Uma breve história do que aconteceu. No dia 13 de agosto, 2 domingos, Larissa Manoela expõe no programa fantástico da Rede Globo as desavenças entre ela e seus pais, Silvana Tax e Gilberto Elias. E ela expõe então uma briga que houve e que, aliás, várias brigas, né, que vieram acontecendo e que chegaram a culminar numa ruptura, tanto pessoal quanto profissional do relacionamento entre eles. A motivação dessa ruptura, enfim, da briga, foi motivada a partir da venda de um imóvel nos Estados Unidos pelos pais da Larissa, sem o consentimento da Larissa. O relacionamento da atriz com o ator e a família do ator André Luiz também foi apontada como uma das causas desse desentendimento. Na entrevista para o Fantástico, Larissa falou do desgaste do relacionamento entre ela e os pais nos últimos 3 anos. Ela expôs detalhes de como a administração da carreira dela funcionava, a administração financeira. Além de expor áudios onde ela mostrava diálogos entre os pais quando estes falavam sobre dinheiro, negócios e percentual societário. O programa Balanço Geral faz uma entrevista com uma funcionária que trabalhou por muitos anos na casa da família da atriz, que revela que a atriz Larissa era tratada pela mãe com muito desrespeito e que a mesma a agredia verbal e fisicamente, além de invadir o seu celular e responder mensagens de WhatsApp, passando-se pela Larissa, falando com os namorados da Larissa. Então a mãe se passava pela Larissa. Gente, isso é muito grave. Essa funcionária diz ter visto surras e percebido que a Larissa não tinha a real dimensão do abuso que sofria da própria mãe. E detalhe, dizia que Silvana Tax, a mãe de Larissa, não fazia nenhuma questão de esconder a forma abusiva em que tratava a filha. Então essa funcionária falava, gente, que a Silvana Tax, ela não tinha nenhum constrangimento em dizer para quem quer que fosse que batia na Larissa. E que chegou a contar para um cabeleireiro que uma dessas surras quebrou o dente da Larissa. E que se fosse preciso, quebraria novamente. Bom, até agora, o que você está achando? Existe relacionamento abusivo aí? Ou não? Como estão dizendo alguns vídeos da internet, né, que são desenvolvidos por profissionais, repito, que se intitulam da saúde mental. Entende por que a minha indignação? Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Se isso não é abuso, quebrar o dente de uma filha, dar surra, fazer abuso emocional, psicológico, ameaças, um controle excessivo, se isso não é abuso, eu não sei o que é abuso mais. Essa funcionária chegou a dizer que pessoas que prestavam serviço para a Larissa e para a família da Larissa e também profissionais de sets de filmagem presenciavam constantemente abusos como esses. E o que é pior,
que a Larissa apanhava quieta. Gente, quando já chega nesse nível, neste grau, onde aquela pessoa, né, no caso a criança, ou a jovem, ou a adolescente, enfim, não reclama das surras que leva, é porque a coisa está muito naturalizada, percebe? E quando chega ao ponto que a mãe não se constrange em falar sobre isso para a pessoa, sejam elas estranhas, íntimas, da própria família, ou pessoas que são profissionais, enfim, que trabalham com elas, é porque a coisa realmente está muito naturalizada. Concorda? A mãe da Larissa chegava inclusive a dizer que amigos a Larissa podia ter, que amigos a Larissa não podia ter. E mais, jogava na cara da Larissa frequentemente, isto é, sempre, que ela era a Larissa Manoela porque a mãe Silvana Tax, a fez Larissa Manoela. Gente, isso é um abuso sem precedentes. Ok, a mãe teve participação? Sim. O pai? Sim. Mas a Larissa Manoela é que detinha todo o talento, todo o esforço, todo o comprometimento, todo o mergulho nessa carreira. Até porque se ela não fizesse isso, ela não teria chegado ao patamar que ela chegou, de uma carreira brilhante como essa. Agora, essa é forte. Eu tenho um cachorrinho, eu tenho um bichinho de estimação, você que tem também vai se sentir ofendido com isso, né? No mínimo indignado. Essa funcionária conta que a Larissa amava os cachorrinhos. Se fosse por ela, pegava vários na rua. E a mãe os maltratava. Gente, maltratar animais, complicado. Contou também que muita gente não queria trabalhar com a Larissa por conta da mãe. A Larissa era uma menina doce, trabalhava muito, era uma menina bacana, sem maldade. Mas a mãe, quando as pessoas sabiam que a mãe estava à frente, já não queriam mais trabalhar. E olha só, palavras da própria funcionária, de que muita gente não acredita que existam pais abusivos, até que você conviva com uma família em que isso acontece, onde você vê literalmente os pais abusando da filha, principalmente a mãe. Aí você vê que esta é a vida real, que a maldade existe, que pais abusivos existem, que aquela menina era maltratada assim, desde criança. Cita inclusive, aqui nessa entrevista, né, do Balanço Geral, que uma jornalista, Cíntia Lima, da revista Quem, da Globo, ela presenciou insultos, né, broncas, gritos da mãe da Larissa com a Larissa na frente da imprensa. Ela achou isso tudo um horror. Ela disse que foi uma situação deprimente, extremamente desagradável e que várias pessoas que estavam presentes assistiram. E a última notícia é que a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância abriu um inquérito para investigar a mãe da Larissa Manoela, Silvana Tax, sobre uma provável prática de intolerância religiosa. A gente vai aprofundar isso daqui a pouquinho, tá? Isso está registrado em WhatsApp, essa possível prática de intolerância religiosa à família do namorado, aliás, do noivo, né, André Luiz, do noivo da Larissa Manoela. Vamos então agora para a parte 2 desse vídeo, onde a gente vai analisar os diálogos entre os pais de Larissa Manoela e a Larissa Manoela. Mas antes disso, deixa eu dar uma definição para você do que é um relacionamento abusivo, para ficar muito claro aqui, gente, a gente está falando a mesma linguagem, tá bom? Relacionamento abusivo é todo relacionamento onde exista um abuso, seja ele físico ou psicológico ou moral ou sexual ou financeiro patrimonial. Um relacionamento abusivo se caracteriza por uma relação de poder entre o abusador e o abusado, onde o primeiro submete o segundo usando de manipulação, vitimização, coação ou ameaças. Eu quero também deixar claro aqui a definição do que é violência psicológica. Violência psicológica, gente, é qualquer conduta que cause dano emocional ou redução da autoestima.
ou que vise degradar ou controlar as ações da pessoa abusada, assim como comportamento, crenças e decisões através de ameaça, constrangimento, manipulação, isolamento, humilhação, vigilância constante, perseguição, insulto, chantagem, violação da sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Detalhe, muitas vezes a vítima até identifica um relacionamento abusivo, mas ela tem muita dificuldade de assumir isso para si mesma. Imagina de assumir isso para outras pessoas, sejam amigas, outros familiares. Por quê? Porque é muito constrangedor. E mais, ela não acredita que ela está passando por aquilo. É como se ela olhasse para si e se percebesse, caso ela assuma, né, após identificar esse relacionamento abusivo, e se percebesse como um idiota, uma trouxa, entende? Ninguém quer isso. É por isso que no início há uma negação. Até porque se perceber nesse lugar, gente, é muito difícil, é muito frustrante. Acreditem, eu faço atendimentos aqui diários no meu consultório virtual. Eu recebo vítimas de relacionamentos abusivos todos os dias. E para elas assumirem de fato para si mesmas, muitas vezes só em terapia. E uma culpa profunda de tudo isso. E um sentimento péssimo a respeito de si mesmas. Um outro detalhe sobre relacionamento abusivo, né, falando agora de uma forma geral, é que após o ápice do abuso vem o quê? Vem um arrependimento. Muitas vezes um pedido de desculpa, outras vezes não. E uma busca, né, de reaproximação do abusador para com o abusado. Então, o abusador, por parte do abusador, ele deseja o quê? Uma reconciliação, que a gente chama de quê? Hoovering, trazer a pessoa de volta para o ciclo abusivo e recomeçar tudo de novo. E isso faz com que se torne ainda mais difícil para a pessoa que está no abuso sair desse abuso. E uma outra coisa muito importante é que a pessoa abusada tem medo de uma retaliação por parte do abusador. É por isso que ela demora em pedir socorro, né? Então assim, veja, Larissa Manoela foi criticada. Por que só agora ela está falando? Por que só agora ela falou e falou no Fantástico? Por que só agora ela expôs isso para a mídia, para as redes sociais? Porque é difícil, gente. Eram os pais dela. Outra coisa, ela era uma criança, ela cresceu em meio a esse tipo de relação. Para ela, fazia parte, era natural. Até que ela foi despertando aos poucos, a gente vai entender como, eu vou falar sobre isso aqui também. E chegou num ponto que ela não aguentava mais. Ou ela falava, ou ela afundava, né? Mais ainda do que já estava psicologicamente falando. Afundava no sentido de, e aí, agora? Eu não vou tomar conta da minha vida? Eu não vou assumir a minha individualidade nunca? Então, ou é agora ou é agora. E por que ela falou no Fantástico? Por que ela teve que expor no Fantástico os pais? Porque os pais a expuseram no Fofocalizando através de uma carta aberta, para quem não sabe, né? Então, foi só a partir disso, quando os pais tornaram tudo isso público, essa situação de desgaste, de ruptura, foi que ela buscou também poder compartilhar isso com o maior número de pessoas. Até porque se ela não fizesse isso e fosse considerada culpada, né, como os pais estavam pintando a Larissa, a carreira dela poderia ser muito prejudicada. E ela emocionalmente também. Imagina todo mundo te culpando de você ter brigado com seus pais, de você ser uma pessoa injusta, ingrata, né? De você trazer uma mágoa, um rombo tão grande no coração dos teus pais, porque foi isso que eles disseram nessa carta. E repetiram, frisaram em outros programas. Aliás,
no próprio programa também, né? A partir da entrevista da mãe da Larissa Manoela. E como todo mundo sabe, né, gente, o Gilberto e a Silvana Tax, eles foram os responsáveis por trazer a Larissa até aqui, no sentido de acompanhar, agenciar, empresariar toda a carreira dela, certo? E no Fantástico, quando a Larissa expõe essas desavenças, ela diz uma frase que chama muita atenção. Poucas pessoas falaram disso, aliás, eu não vi ninguém falando disso. Ela fala: eu estou pronta para recomeçar. Isso tem um sentido muito grande. Pode parecer simples, né, essa frase, mas tem um sentido profundo. Qual? Gente, por que ela falaria em recomeço, né, se tivesse tudo bem entre ela, os pais, tanto em âmbito pessoal quanto em profissional? Por que ela falaria em recomeço da carreira e da vida pessoal após essa ruptura e distante dos pais? Veja, ela poderia até se distanciar profissionalmente, ela poderia até dizer: olha, vocês chegaram até aqui, eu agradeço, né? Tá aí a parte de vocês sempre receberam por isso, né? Vamos continuar aqui, vamos fazer aqui a divisão certinha, tudo bonitinho, para que todo mundo fique feliz, satisfeito. Mas a partir de agora eu não quero mais que vocês estejam à frente dos meus negócios. Eu quero tomar conta sozinha ou eu vou contratar alguém para isso. Por quê? Se a coisa funcionasse bem. Entende? Se a coisa funcionasse bem, por que ela faria isso, né? Até porque um artista precisa de empresário, um artista precisa de um agenciador, o artista está trabalhando, o artista está na gravação, está no palco, está no show, sabe? Ele está fazendo lá o evento dele e o empresário está por trás, negociando, observando, orientando, olhando, ajustando, arrumando, né? Tem que ter uma pessoa por trás da cortina, entende? Porque se não tem, a coisa não anda da forma que pode andar com tremendo sucesso. Todo artista, né, toda pessoa pública, todo profissional tem que ter alguém por trás da cortina para fazer a coisa acontecer. É claro que o profissional está ali, dá o show, faz o seu melhor, grava a novela, memoriza textos, canta, vai para as redes sociais, se expõe, mas tem alguém ali nos bastidores orientando. E ter essa pessoa é fundamental. Uma das declarações públicas de que a relação estava estremecida foi quando a mãe deixou de seguir a Larissa nas redes sociais. E aí a Larissa vem e diz que desde que ela completou 18 anos a coisa desanda, né? Eles não estão bem, ela começa a questionar dos bens, do patrimônio, ela quer saber sobre os negócios, nada mais natural. E ela diz a seguinte frase, que eu vou ler aqui para vocês para poder falar na íntegra. A partir do momento em que eu fiz 18 anos e que eu entendi que era o mínimo saber um pouco do meu negócio, do que eu estava provendo durante todos esses anos. Gente, mais do que natural. Se a pessoa é artista, está produzindo, está tendo resultado, está ganhando dinheiro, é claro que ela precisa saber o que está acontecendo. Como é que é a carreira, como é que são os negócios, como é que são as empresas, qual o percentual. Aliás, ela nem precisava ir atrás, isso já deveria estar muito claro, né? Os próprios pais que eram os empresários, e vejam, eu estou falando dos pais, deveriam disponibilizar essas informações para ela. Ela deveria saber o mínimo disso aí, né? Além de saber de tudo isso aí, essas coisas deveriam estar sendo feitas da forma correta. Depois se descobriu que não estavam. Vamos entender melhor. Veja outra fala da Larissa aqui. Estava insuportável para mim ouvir tantas mentiras, tanta deturpação, tanta distorção. Quer dizer, depois que os pais foram ao programa Fofocalizando, né, e entregam uma carta aberta para ser lida em público, ela precisou se posicionar, porque senão ela afundava de vez. Já estava afundada emocionalmente, ia afundar profissionalmente. Aos 4 anos, ela foi descoberta por uma caça-talentos. A partir daí, ela passa a ganhar dinheiro. Lógico, no início, pouco, né? Como diz a mãe, R$100. Era pouco. Mas depois a coisa foi crescendo. E aí? Né? Por que ela não podia saber do que estava acontecendo, desse crescimento, de quanto se ganhava? E veja, ela diz que até mesmo depois da maioridade, ela não sabia o que possuía direito, como é que eram os contratos, qual era o percentual. E ela começou a questionar os pais.
E nos últimos 3 anos, e neste último ano, ela foi incisiva, inclusive indo a uma empresa de contabilidade, pedindo o contrato das 3 empresas nas quais ela era sócia, para entender se o que os pais estavam falando condizia com a verdade. Aí ela vê que não. O que ela descobre? Ela descobre que o que é dito não está no papel. É bem diferente do que está no papel. Olha só o que ela fala. Eu só queria entender como estava essa questão financeira, que nunca me era apresentada. E por quê? Eu não sabia o que recebia, nem o que estava sendo pago. Gente, aqui sem comentários, né? Total direito dela saber para onde o dinheiro dela estava indo e de onde o dinheiro dela estava vindo. De forma clara. É simples. Bom, ela já tinha anos que fazia terapia. E ela foi levando essas questões aos poucos. E aos poucos ela foi tomando consciência. Porque é um processo, né, gente? E ela foi entendendo que, opa, tem alguma coisa errada aí. Como é que eu gero tanto dinheiro, uma fortuna, e eu não tenho direito de saber dela? É aí onde ela vai realmente fazer uma investigação mais profunda sobre os seus bens, lendo os contratos, olhando cláusula por cláusula, entendendo que ela não tinha total ingerência sobre tudo aquilo, ela não tinha nem mesmo a posse legal, nominal de tudo aquilo. E a partir das conversas com os pais, das contradições que ela encontrava, ela começou a gravar essas conversas para ela ter provas, né, do que ela estava procurando, do que ela ouvia, do que ela via no papel, do que ela ouvia do pai, do que ela ouvia da mãe. E quando ela dá entrevista no Fantástico, ela fala, né, que ela grava um áudio em que a mãe reclama desses questionamentos. Vamos ver aqui. A mãe fala: quer me chamar de mercenária? Pode chamar. Mas que eu não vou abrir mão de 1 centavo é cuidar do seu dinheiro. O resto você pode fazer aquilo que você quer. Gente, essa fala por si só já revela o grande interesse da mãe no patrimônio da filha, no controle desse dinheiro, na posse e também no controle em relação à filha, sabe? Olha só, é muito forte isso. Eu não vou abrir mão de nenhum tostão. Geralmente os pais dão para os filhos, tiram do que tem e dão para os filhos, né? Dão o melhor para os filhos, coisas que eles não tiveram na infância, na adolescência e até na vida adulta. Dão o melhor celular, dão o melhor tênis, dão a melhor roupa, dão o melhor colégio, né? Os melhores estudos, as melhores viagens. Abrem mão de coisas que eles poderiam fazer por si mesmos e dão para os filhos. E aqui a coisa está invertida, percebe? E a partir da fala, né, dessa mãe, a gente percebe o apego financeiro que ela tem a esse patrimônio, né? Então isso é muito claro. E além disso, né, a gente precisa entender o seguinte: esse dinheiro não é dela, é da Larissa. Ela tem direito a um percentual. E dizer que não vai abrir mão de nenhum tostão, isso é surreal, né, gente? Aí a Larissa vem e diz que ela recebe uma mesada e que tudo mais que ela precisa, algo supérfluo ou uma outra compra, ela precisa pedir autorização dos pais. Aí vem, né, isso que está sendo assim muito debatido: pedir dinheiro para comprar um milho, um refrigerante, um suco. Como assim? Um mate, uma coisa de R$10. Bom, isso ficou muito discutido, mas o fato é que quando ela pediu, a mãe mandou os R$10 direto para a conta do vendedor. E aí, né? É muito estranho tudo isso. E aí passa um tempo, aí vem de novo mensagem entre ela e o pai pedindo autorização para comprar um sapato, né? Eles disseram que ela tinha um cartão Infinity ilimitado. Ok, por que ele então não pagava o sapato, né? E aí o pai diz que ela visse outro cartão, porque o saldo médio podia não dar. Entende? É tudo muito estranho, né? No mínimo estranho. E aí ela fala aqui, né? É muito difícil eu entender e eu me sentia incapaz. Será que eu realmente sou essa pessoa? Isto é, essa pessoa incapaz? É importante a gente falar que a pessoa que sofre abusos, a autoconfiança dela é minada.
E é exatamente por isso que ela se submete aos abusos, ao cárcere emocional, à prisão mental. Até mesmo porque, no desenrolar desse abuso, ela sofre uma dissonância cognitiva. O que é uma dissonância cognitiva? Minha mãe é boa ou má? Ela cuida de mim, né? Ela me empresaria, ela é uma mãe que faz tudo por mim. Então ela é boa. Não, mas ela me controla, ela me dá muita bronca, muitas vezes sem sentido, ela me humilha na frente de todo mundo, ela me expõe, ela quer dizer com quem eu devo sair, com quem eu não devo, ela controla o meu dinheiro, eu tenho mais de 18 anos e eu não posso ser independente. Opa, então ela é má. E aí fica essa dissonância cognitiva. Às vezes a pessoa faz coisas, né, boas, consideradas boas, ela é boa, consideradas más, ela é má. Então ela não consegue entender, ela fica doidinha da Silva. Por isso que a gente sempre fala, não fique com isso só para você. Busque uma pessoa que você possa falar, que você possa se abrir, que você possa compartilhar. A partir do momento que ela começa a encontrar pessoas que ela pode falar, que ela pode até se comparar, que ela pode até ver, peraí, a carreira dessa pessoa aqui é assim, os pais não tomam conta de tudo isso, ela tem ingerência, ela opina, ela tem mais liberdade ou não, e ela começa a compartilhar, a falar, se ouvir, ela vai tomando consciência do abuso. Ela vai se sentindo mais amparada, ela vai se sentindo mais, não sozinha, mas protegida, acolhida. E ela vai tomando realmente uma maior clareza do que está acontecendo com ela. E que aquilo ali não é legal, aquilo ali não é certo. E quando ela sente que não está sozinha, ela toma coragem, ela se fortalece para confrontar o abusador, para questionar, para perguntar, para mudar as atitudes, o comportamento, para se posicionar. E nesse momento, ela começa a criar condições de sair do abuso. Supõe-se que seja isso que tenha acontecido com a Larissa. A partir do momento que ela passa a se relacionar com o noivo, com a família do noivo, ela se sente amparada e acolhida por essa família. E a própria paixão em si é uma força, né? É uma força que imbui a pessoa de empoderamento. Então ela se sente agora mais forte, porque ela está apaixonada, ela ama aquele ser, o noivo, né? Ele pode ampará-la, ela pode estar com ele, ao lado dele, da família dele, e assim confrontar os pais. Ela não está mais sozinha, ela se sente realmente mais protegida e mais fortalecida para seguir adiante, querendo o direito de viver a própria vida e de tomar conta do que é seu por direito, né? No caso, o maior percentual de tudo que ela produziu. Veja aqui como ela fala do noivo. Hoje ele é a minha escolha, é o meu parceiro de vida. Meu noivo, a gente deseja construir esse futuro. Mas toda essa situação se deu antes dele entrar na minha vida, né? Porque a mãe alega que foi por conta desse relacionamento que a mãe teve a intuição de que não seria bom para ela. Só que ela diz que não. E aí o ponto alto disso tudo, que desestabiliza, né, uma mãe controladora, é quando ela diz em reportagem que agora ela teria uma nova família. Isso para a mãe foi o fim da picada, né? Para uma mãe, digamos assim, que fosse tranquila, já seria estranho, né? Se bem que uma mãe tranquila, isso não estaria acontecendo. Imagina para uma mãe controladora, né? Que detém ali o poder, as rédeas da situação, o controle. Nossa! Aí ela realmente saiu do salto, né? O interessante quando eu falo das contradições é isso. A mãe, na entrevista ao Fofocalizando, disse: eu sempre respeitei as escolhas da Larissa, eu sempre respeitei a individualidade dela. Só que não. Se ela respeitasse, a Larissa estaria de boa com o noivo, com a família do noivo, estava todo mundo curtindo. Fizeram uma viagem no Réveillon, essa viagem teve um clima pesadíssimo. 2 semanas depois sentam para conversar e a Larissa realmente se posiciona. E mais, como é que sempre aceitou as escolhas da Larissa se as próprias funcionárias que conviveram com elas, né, a mãe e a filha, dentro de casa, dizem que ela opinava sempre sobre as amizades, sobre os namorados. Tudo bem, uma mãe normal opina,
mas a ponto de proibir, né? Proibir não só um, mas esse, eu dizer quando tem que terminar, quando já deu, não tem mais continuar esse namoro, não aceitar o noivado, quer dizer, até enquanto namoravam estava tudo bem, depois que se tornou noivo muda tudo, quer dizer, agora é a certeza de que ela vai embora, vai seguir a vida dela, a gente vai perder o controle. Percebam isso, eu tenho pacientes que me relatam histórias exatamente assim. Enquanto nós estávamos namorando, estava tudo bem. A partir do momento que a minha mãe sentiu que eu ia casar, tudo mudou. Ela já não aceitou mais o meu noivo. Eu já ouvi essa fala em consultório. Agora eu queria que a gente analisasse um pouco a imagem dessa mãe nesse cenário montado para essa entrevista, né? A foto vai estar aí disponível para vocês. Vai ficar a foto, a minha voz vai continuar falando e vocês vão olhando a foto comigo, né? Então, olha só. Tá aqui a mãe da Larissa Manoela, né? Com uma roupa super comportada, clarinha, um brinco também mais discreto, né, na cor prata, uma maquiagem leve, muito leve, um batom, a cor do batom muito leve, um cabelo super, hiper, muito bem escovado, arrumado, curtinho, arrumadinho, né, realmente de uma mãe mais zelosa. Aí no fundo, né, ao fundo tem o quê? A foto da família, quando a Larissa é criança, e com os pais, e um detalhe, né, em preto e branco, quer dizer, as coisas não estão bem, né, tá tudo preto e branco, o colorido se perdeu, o brilho se perdeu. Ali mais ao fundo, um arranjo de flores, né, então assim, percebe? E toda a harmonia das cores entre si na foto, quer dizer, estranho, né? Muito bem montado, tudo muito comportadinho. Se a gente olhar as outras fotos em que a Silvana Tarque sai com a Larissa, né, ou sozinha, são fotos assim que ela tá muito mais jovial, o cabelo solto, o cabelo maior, roupas mais decotadas, camisetas, roupa de alcinha, blusa de alcinha, enfim, coloridas, né, bem coloridas. Tá estranho isso aqui. Não sei, é como se desse a ideia assim, vamos deixar tudo muito perfeitinho, né? Uma mãe perfeita, uma mãe dentro do que a sociedade espera de uma mãe. E nessa entrevista a Silvana fala, se houve alguma falha minha e do meu marido, foi talvez a de pecar pelo excesso de zelo com ela. Fizemos de tudo para ela nunca precisar aprender algo pela dor, tentamos poupá-la de sofrimentos, declara a mãe da atriz. Gente, veja, essa fala para mim, ela reflete no mínimo imaturidade. Quem que pode ser poupado de sofrer na vida, já que a própria condição de viver engloba o sofrimento, né? Então assim, estranho. Quando na entrevista ela é questionada sobre o milho de R$10, né, que a Larissa não tinha dinheiro para pagar o milho, ela, ao invés de responder sobre aquilo que a Cris Flores pergunta, ela ri, ela desconversa, ela sai pela tangente. Então não é uma resposta direta. A meu ver, ela realmente fugiu ali para não dar uma resposta a algo que não tem como ser respondido, né? Porque, como assim? Eu passo o WhatsApp para minha mãe e ela paga o milho, R$10. As pessoas também me questionaram, Adriana, e o choro da mãe da Larissa, da Silvana Tarque? Foi falso? Foi mentiroso? Não, ela pode ter chorado sim, de forma verdadeira, genuína. Afinal de contas, a perda que ela estava tendo ou está tendo é uma perda considerável em todos os sentidos. A perda do controle da filha e a perda de um ganho vultuoso em termos de questões financeiras, né? Patrimonial, ganhos futuros. Afinal de contas, segundo consta, a Larissa está fazendo em torno de 80 milhões por ano, certo? Né? Como eu falei ali, porque ela está como a nona entre os 10 maiores influenciadores do planeta. Então, sim, tem um choro aí. Eu não vou dizer que é só pelo dinheiro, né? É pelo controle também de tudo, né? Da vida dela. A vida dela acabou. Ela vai ter que recomeçar uma nova vida. Ela vai ter que fazer outra vida.
ela vai ter que trabalhar em outra coisa, ela não vai ter mais aquela rotina, então realmente é uma perda, é um luto, é algo muito forte. A vida como ela viveu até hoje, até pouco tempo atrás, acabou. Então quem perde isso realmente, né, passa por um luto, uma dor. Veja que a Larissa diz que tenta de todas as formas uma reaproximação com os pais, conversar com eles, chegar a um entendimento, mas eles se recusam a falar. Já na fala da Silvana, ela diz que é o oposto, né? Os advogados dizem que é o contrário. Eles tentam falar com ela e não conseguem, né? Isso foi ao ar no Fantástico do dia 20. Então, olha só, geralmente no relacionamento abusivo, quando ele acaba, quando há um rompimento, ou dentro mesmo desse relacionamento ainda, né, dessa teia do abuso, existe o que a gente chama de tratamento de silêncio. Então eu não falo com você e você sofre, para você ser punida e eu te mostrar quem tem um controle nessa relação. Aliás, é uma técnica extremamente cruel, é uma das mais cruéis das técnicas, tá certo? Eu escuto isso também muito no meu consultório e as pessoas chegam num ponto de sofrimento exacerbado, é terrível. Quem já passou por isso sabe. Então imagina você querer falar com alguém, né, com seu pai, com a sua mãe, e eles não te dão retorno de forma alguma. Por que essa técnica é utilizada? Ou você joga o meu jogo, ou você faz do jeito que eu quero, ou é da forma que eu imponho, ou então não tem papo, eu não falo com você e você sofre. Pronto, essa é a minha punição para você. Você entender quem manda. E aí, gente, vem uma parte agora que, nossa, para mim foi uma das mais fortes, né? Quando ela mostra um print onde ela manda uma mensagem de Natal para a mãe, uma mensagem bonita, falando de Jesus, falando de amor, de renascimento, enfim, dizendo o quanto ela ama os pais, o quanto ela gostaria que eles estivessem com ela, né? Mas eles escolheram outra coisa, que ela respeita a escolha, mas ela quer dizer que os ama. Enfim, é um texto bonito, bem escrito, e a resposta da mãe é que é algo também, novamente, surreal, abusiva, cruel, perversa. Vamos ver aqui a resposta da mãe juntas? Observa. Aliás, antes da resposta da mãe, sinto falta da minha melhor amiga, tô aqui para quando você quiser, uma linda noite de Natal. Sendo que no início ela escreve, eu sei que você nem vai responder minha mensagem. Olha como ela já conhecia o modus operandi dessa mãe. Mas quero que você receba. Então a Larissa começa o texto assim, né? E aí ela deseja um Feliz Natal, afirma que tenta entender as escolhas deles e que a ama infinitamente. Ama a mãe infinitamente, tá com saudade e por aí vai, né? Olha a resposta da mãe, olha a diferença. Olha como é desproporcional a coisa. Vai a M, 3 pontinhos, vai. Esqueça que eu sou sua mãe. Nem li sua mensagem e já apaguei. Você fez suas escolhas e eu também. Olha como a Larissa conhecia a mãe que ela tinha. A Larissa começa a mensagem de Natal, passando para a mãe essa mensagem de Natal, na noite de Natal, dizendo, eu sei que você não vai responder minha mensagem. E a mãe diz, nem li sua mensagem e já apaguei. 5 minutos depois, né, a coisa já não estava boa, o que essa mãe faz? Ah, esqueci de te desejar que você tenha um ótimo Natal. Aí, com todos os guias dessa família, aí, né, fala mal da religião da família do André Luiz, né, que são espíritas, kardecistas, e aí ela chama de outro nome, um termo pejorativo, macumbeira. E bota kkkkkkkkk. Gente, eu achei isso aqui de uma crueldade, de um sarcasmo, de um desprezo, de um deboche. Sem comentários. Pensa você sobre isso. É muito pesado, mas é muito pesado. Lembre-se que a gente tá falando da noite de Natal, tá? Da noite de Natal, onde a Larissa passa uma mensagem bonita para a mãe, tocante, sensível, querendo uma conexão. E a mãe responde dessa forma. Pesado. Aí depois a mãe rebate com uma frase clássica, né, na entrevista no Fofocalizando. Eu posso ter errado, qual a mãe que não erra?
É claro que toda mãe erra, né? Mas errar desse jeito é muito feio. Caramba, né? Aí a Cris Flores pergunta, e como é que você viu a entrevista da Larissa no Fantástico, ela falando aquilo ali e tal, ela diz, não é a Larissa que tá ali, não é a Lari, não é essa a educação que a gente deu, não é isso que ela viveu, não é ela. Claro, a menina era extremamente controlada, né? A menina era extremamente acuada, manipulada, porque, desculpa, mas agora eu preciso ser mais direta. Para Larissa falar o que ela falou é uma evidência contundente. Pessoas que passam por abusos, quando elas vão falar, os pais a desconhecem. Por quê? Porque ali ela está livre. No sentido, ela está falando, ela está expressando, ela está dizendo o que ela pensa, ela está opinando, ela está se abrindo. Ela não tinha esse direito. Ela não podia nem questionar dos bens dela, quanto mais ir ao Fantástico falar para milhões de famílias brasileiras como é que era a relação dela com os pais, sabe? Para a mãe, é a morte. E aí ela diz o seguinte, ó, da maneira que está acontecendo é muito pior que a perda da morte. Realmente. E quando ela diz isso aqui, muito chocante, triste e desesperador, você não é ponto final, é vírgula ou reticências, e eu tenho pedido muito a Deus que reverta essa situação. Gente, a gente também gostaria que essa situação fosse revertida, né? Se não todos, muitos, mas que de fato mudasse esse relacionamento, né? Que de fato fosse um relacionamento entre pais e filha, com respeito, com honra, com amor, com carinho, com abertura, com respeitar a individualidade, a escolha da filha, né? Respeitar os ganhos da filha. Aí sim, mas da forma que era antes, isso aqui se caracteriza como hoovering. Puxar novamente para continuar o abuso. Isso a Larissa realmente, ou qualquer outra filha que venha de um lar onde esteja acontecendo abusos, controle, manipulação e etc e tal, que eu já falei, dissonância cognitiva, gaslighting, isso é inaceitável. E aí a Silvana continua. Tudo é dela. Ela é filha única. Todo o patrimônio que foi construído esse tempo todo é dela. Escuta isso de novo. Tudo é dela. Ela é filha única. O que ela quer dizer com isso? Ela é filha única? Ok. Então quer dizer que ela só vai ter acesso a tudo quando os pais não estiverem mais aqui no planeta Terra? É isso? Porque não é isso que é o certo, né? Sim, tudo é dela, ela gerou, e óbvio, tem um percentual dos pais como empresários, a gente vai já ver isso aqui de uma forma bem, mas ela fala uma coisa e age de outra forma, não podemos acreditar em palavras, e sim em ações, atitudes, não era assim que a coisa estava acontecendo, uma coisa é a história contada por ela, outra coisa é como de fato era, e os papéis não negam, assim como as trocas de mensagens no WhatsApp e áudios gravados, né, de conversas também não negam. Então tudo é dela, mas porque ela é filha única? Não faz sentido. Eu nunca quis o dinheiro dela, nem o Beto, nem eu. O patrimônio é dela e sempre vai ser. Como assim? Se ela diz que não abre mão de R$1, de um tostão? Outra contradição grande, pesada. Aí ela diz, eu vou ser bem sincera pra você, Larissa, eu nunca quis ter nada teu, nada, né? Ela até bota um tom de voz triste. Eu vou te falar uma coisa, Larissa, pra você eu só vou ser título de mãe. Gente, vocês conhecem algo mais cruel que isso? Imagina sua mãe dizer pra você eu só vou ser um título. O que ela está dizendo? Eu não sou mais sua mãe acabou aqui, acabou. Se você não faz como eu quero, se não é do jeito que eu quero, se não prevalece a minha vontade, o meu poder, a minha autoridade, não, né? O meu autoritarismo, você não serve como filha. E aí as pessoas perguntam, Adriana, ela é narcisista? Vocês sabem que aqui não se pode dar diagnóstico, mas essa é uma característica extremamente narcisista. Traços a gente pode falar, é um traço narcisista. Não só esse, como vários, tá certo? E aí ela continua, não temos objetivo, ganância de ficar com isso. Isso é dela, trabalhamos juntos com ela, mas é dela. E continua, já íamos abrir mão aos poucos para deixar ela tocar a carreira. Gente, é claro que isso é uma inverdade. Tem 3 anos, depois da maioridade, aos 18 anos, a Larissa questionou, perguntou, foi atrás, ela já tinha 22 e nada. Foram criadas empresas, foram colocadas empresas no nome dela, mas não movimentava o que era dela, tudo ficou na primeira empresa que estava em 49% no nome do pai, 49% no nome da mãe, 2% era da Larissa, sabe?
Quero que ela seja feliz, realizada, mãe, mas eu gostaria de estar com ela como mãe, amiga, ouvinte, que eu sempre fui. Será que ela quer mesmo que ela seja feliz? Quer, eu acredito que sim, mas do jeito que ela considera o que é felicidade, não o que a Larissa considera. Percebe? Pais assim, mães assim, estão sendo abusivas, gente. De novo, isso é uma característica, é um traço narcisista. Não posso dar o diagnóstico que ela é narcisista ou que ele é narcisista. Muita gente espera isso aqui, mas eu não posso. Eu não estou analisando os dois, conversando com eles, acompanhando. Não é assim que a coisa funciona. Mas eu posso sim ver traços narcisistas aqui, né? Características abusivas, disfuncionais. E aí tem mais, né? Se eu for aqui colocar de uma forma bem detalhada, foi impedida de entrar no próprio apartamento para pegar correspondências. O plano de saúde ficou inativo durante 3 meses, que é um absurdo também. E aí a Larissa fala, eu entendo que eles abdicaram das suas vidas para estar comigo. Mas espera aí, a própria Silvana também diz isso, né? Nós abrimos mão das nossas carreiras para nos dedicarmos à carreira da nossa filha porque a gente queria que ela realizasse o sonho dela. Gente, é claro que não é isso, é óbvio que não. Primeiro, qual era a profissão da Silvana? Pedagoga, professora, e do pai, representante comercial? Jamais esses dois, juntando as duas profissões, as duas carreiras, por 18 anos, fariam 18 milhões. 18 milhões hoje, né? Era bem mais que isso. Jamais, nunca. Então, dizer que está abrindo mão por conta do sonho da filha, não, era o sonho deles também, era um objetivo deles, era um negócio deles. Ok, que bom que eles fizeram isso, se dedicaram. E tudo isso, né, teve uma história de sucesso profissional, apesar da história de fracasso pessoal também, né? Porque houve aí muita dor e sofrimento no meio do caminho, principalmente por parte da Larissa. Mas justificar que nós temos direito sim, porque abrimos mão da nossa carreira. Vamos para a terceira parte do vídeo. A gente vai continuar falando de relacionamento abusivo, falando de, inclusive, como sair de um relacionamento abusivo, tá certo? A gente vai falar isso mais pro final, fica até o final, vai valer a pena, muito, muito, muito mesmo. Porque agora a gente só quer dizer o seguinte aqui, que isso também é importante, né, gente? Foram 3 empresas, o nome da Larissa e também, né, o nome dos pais, o nome deles, né? Algumas só no nome dela, enfim. Vamos entender aqui como é que é isso, de uma forma bem resumida. E eu quero agora compartilhar um pouco da fala de um especialista, né, de um professor em direito empresarial e advogado, Alessandro Sanches, que vai dar as opiniões dele baseadas na lei. Então vamos lá, gente, vamos entender um pouquinho sobre as empresas, vou ser bem breve nessa parte aqui, mas é importante. Empresa 1, né, vou ler porque fica mais fidedigno. Empresa 1, Dalari, aberta em 2014 pelos pais quando ela tinha 13 anos. Essa empresa era responsável por gerir toda a carreira da filha, assim como todos os contratos, pagamentos, concentra a maior parte do patrimônio adquirido ao longo da vida profissional da atriz. No ano passado, os pais afirmavam que tinham cotas iguais entre pai, mãe, Larissa, 33%. Cada um teria nessa empresa, o que foi comprovado, que disseram isso a partir de uma gravação feita por Larissa, que veio a descobrir que essa informação não era verdadeira. Quando ela foi até os contadores, eles mostraram o contrato, na verdade, o pai tinha 49%, a mãe 49% e ela 2%. E aí, ela ficaria com 2% e os pais com poder total, totalizando 98%. A empresa 2 foi aberta em 2020, quando ela tinha 19 anos. Empresa que pertence somente a Larissa, só no nome dela, porém com a cláusula que dizia, olha só essa cláusula também aí abusiva, que os pais tinham plenos poderes para tomar decisões sem prévia autorização da filha. Então o resultado, eles administravam do mesmo jeito, mesmo a empresa sendo no nome dela. Eu era a única sócia, mas eles eram 100% administradores dessa empresa, palavras dela. E ela era só comunicada das decisões tomadas pelos pais. Quer dizer, e eu era comunicada das decisões tomadas pelos meus pais, só eram comunicadas. Lembrando que Larissa já era maior de idade, tinha 19 anos. Empresa 3, uma holding dividida em 3 partes iguais, 33%. Tanto para o pai, quanto para a mãe, quanto para a Larissa. Criada em maio de 2022. Para quê? Para reunir todo o patrimônio que estava na primeira empresa. Empresa 1, chamada Dalari, o que nunca aconteceu de fato.
Segundo Larissa, nessa empresa contava apenas uma mansão e um terreno no Rio de Janeiro, pouco em comparação aos bens que estavam na primeira empresa. Lembra? Estava tudo na primeira empresa, praticamente tudo. Só uma mansão e um terreno aqui. E os pais tinham 98% de participação, enquanto Larissa 2%. Esses dois bens foram adquiridos no ano passado, né? Esses dois bens dessa terceira empresa, 2022, com a venda de um dos imóveis que os pais tinham no exterior. Após essas descobertas, Larissa continuou indagando os pais sobre o patrimônio, querendo mais clareza, e a partir daí a relação foi se fragilizando, como mostra uma gravação feita por Larissa, feita no início deste ano, né? E aí a gravação é essa daqui também. Porque eu vou ser bem sincera pra você, Larissa, eu nunca quis nada teu, já falei isso, né? Nada. Eu vou te falar uma coisa, Larissa, pra você, eu vou ser um título de mãe. Quando falar mãe pra você, você só vai ter o título de mãe, e é isso. E ela pede licença, levanta e sai. Gente, como eu já comentei esse áudio, né? A única coisa que eu quero dizer aqui é o seguinte: a Larissa provou tudo que falou, com documentos, né? Com contratos, com as cotas, e que os pais nem negaram sobre isso, né? Sobre essas cotas, eles justificam, mas não negam, tá certo? Então ela assinava tudo, mas confiando nos pais e nem lia, né? Porque os pais alegam, não, mas ela que assinava, como é que ela assinava e não sabia? Não, ela assinava e muitas vezes não lia, porque ela não tinha esse acesso, ela não tinha nem esse direito, né? E ela confiava, pronto. Agora, isso aqui é muito importante que eu vou dizer agora, né? Eles se reúnem em março desse ano, tentam fazer uma redistribuição. Vem proposta de um lado, vem proposta de outro, não é isso? A Larissa propõe 60% para ela, 40% para os pais. Os pais não aceitam e voltam com a proposta de 60% para eles, 40% para ela. Ela, então, tentando chegar a um acordo, propõe 50% para eles e 50% para ela. Eles até aceitam isso aí, desde que eles tenham 6% de participação em 10 anos de trabalho dela. Imagina, 6% em 80 milhões ao ano atualmente, né? É dinheiro demais. E ela não aceita, obviamente, porque a partir de agora ela quem vai gerir todo o patrimônio, ela decide isso. E aí ela decide, então, abrir mão dos 18 milhões, deixar com os pais e recomeçar a vida, retomar a vida dela. Como ela disse, vou recomeçar. Agora, assim que eu terminar de concluir essa parte da fala, vamos ver as considerações do advogado e professor de Direito Empresarial, muito importantes. Fica até o final do vídeo, vai valer a pena você ver essa parte, não sai sem ver essa parte, tá certo? E se você já é inscrito, dá o like, não é inscrito, inscreva-se, é muito importante você estar com a gente aqui nesse canal e permitir que o YouTube entenda que vídeos como esse agregam e distribuam para mais pessoas, mas ele só vai fazer isso a partir do seu engajamento. Então é simples, gente, ó, se inscreve, aciona o sininho das notificações para você saber quando os vídeos são lançados em primeira mão, faz um comentário, concordando, discordando, dá tua opinião, conta um pouco da tua história, fala o que você pensa, você pode concordar ou discordar, mas se engaja, é muito importante, eu te agradeço de coração, é isso que faz o canal crescer e a gente se motivar a gravar mais vídeos com esse conteúdo para te apoiar na tua vida, na tua trajetória de sair de relacionamentos abusivos. Bom, a Larissa então termina a entrevista, né, diz que esse é o momento mais difícil da vida dela, ela está com um semblante extremamente abatido, reforça de que ama os pais e que quer acreditar que um dia eles se reencontrarão, né? Porque eles têm a história deles. Isso ninguém tira, é a história deles. Feito isso, vamos então agora às considerações. Primeiro, essas observações são do advogado Alessandro Sanches, professor em Direito Empresarial. E elas foram extraídas do programa Investigação Criminal, que é liderado pela jornalista, competente jornalista Carla Albuquerque. Então vamos a elas? Primeiro ele diz, o dinheiro é gerado pela Larissa. Os pais são administradores, produtores, portanto o dinheiro é dela, né? Eles têm direito a um percentual, mas o dinheiro é gerado por ela. Os pais têm a obrigação de manter o patrimônio dos filhos, isso é lei. Deveriam ter colocado todo o patrimônio em nome da filha. Isso só ocorreu quando ela tinha 13 anos, né? E ainda mais da forma que foi, numa empresa que ela não conseguia administrar nada da primeira empresa em que os bens estavam lá, certo?
Outra, ela trabalha desde os 4 anos. Pela lei, os bens devem, atenção, escuta bem isso, e podem ficar em nome da criança. Então, mesmo ela sendo criança, os bens poderiam estar no nome dela. Porque pela lei, isso é possível. Assim como a adolescente, quando ela se tornou adolescente, né, ela podia ter cotas, ela podia ter administração societária, ela podia ser a sócia majoritária, o titular, né, a titular de todo o patrimônio. A única coisa que ela não poderia fazer era administrar esse patrimônio. Mas o Código Civil fala sobre ser sócia majoritária, ser titular, os bens estarem em nome dela. Era o que deveria ter sido feito para que a coisa fosse correta. Só isso. Agora, entendendo que ela, apesar de não ter a condição de gerir, ela é dona desses bens. E mais, dá a entender que eles estavam usando de má fé, né, gente? Dá a entender que eles estavam usando de má fé. Porque, veja, desde que não aparecessem indícios no futuro, e nesse caso apareceram, de que a ideia é realmente permanecer com os bens, né? É isso que faz a gente chegar à conclusão de que os pais queriam permanecer com os bens da filha. Nesse caso não é admissível. É inadmissível, né? Quem está dizendo isso sou eu, tá certo? E eu acredito que você pense a mesma coisa, né? Então veja, a Larissa já era maior de idade, ela deveria, né, ao ser maior de idade, ter o direito de opinar em relação aos percentuais dos ganhos dos pais como administradores, agentes, empresários, não como titulares, que eles eram. E não tinham esse direito, tá, gente? A Larissa deveria ficar com o percentual dela como artista, que deveria ser o maior percentual, pois é ela quem gera isso com o próprio trabalho. Por que eles não lidaram de uma forma profissional? Por que eles não contrataram profissionais para gerir essa carreira? Tudo bem que no início, vamos fazer aqui do jeito que a gente sabe, do jeito que a gente pode, do jeito que dá, mas e depois? Depois se tornou uma empresa, um negócio lucrativo, rentável, milionário. E ainda assim não foram chamadas pessoas para administrar esse negócio. Segundo economistas, né, segundo pessoas das finanças, essas pessoas opinam que a Larissa perdeu, aliás, os 3 perderam, né? Muito dinheiro, porque nesses 18 anos, ter somente 18 milhões de patrimônio? Como assim? Né? Se esse dinheiro tivesse sido investido da forma correta, era para eles terem aí mais de 30 vezes esse valor, segundo a opinião de pessoas da área da finança, tá certo? Das finanças. E aí, né? A gente, infelizmente, chega a essa conclusão de que 2, quer dizer, 49% para cada pai e 2% para Larissa. Qual a justificativa desse percentual ter sido dividido assim? Ele também questiona isso, né? E ainda ter dito a ela que era 33, 33, 33, por que essa enganação? Isso já mostra e a gente percebe que os pais agiram de má fé. Gente, uma das evidências, né, de que as coisas não estavam boas foi a Larissa buscar informações. Ela deveria ter recebido isso a vida toda. E depois de buscar com os pais que não lhe deram a informação correta e buscar com o contador. Então essa história aí está muito clara, na minha opinião, de que sim, é um relacionamento abusivo, sim, houve abuso de poder, sim, ela foi extremamente prejudicada, enfim. Sim, houve, além de uma relação abusiva, violência psicológica. O que é violência psicológica, né? O que é isso? Eu fui buscar a definição e uma das fontes disso é o seguinte. Violência psicológica é entendida como qualquer conduta que cause dano emocional, como constrangimento, manipulação, vigilância constante, chantagem, exploração, por exemplo. E se você escuta o áudio, você vê a violência psicológica, né? Só você, título de mãe. Não vou abrir mão de nenhum tostão seu. Tenha uma ótima noite de Natal com essas pessoas. E aí fala e kkkkkk. Bom, gente, então vamos lá. Vamos para a conclusão desse vídeo, como eu prometi, né? De falar de como sair de um relacionamento abusivo e eu serei breve. Primeira coisa é você não ficar isolada. Não se permita estar isolada. Procure pessoas, compartilhe, abra o coração. Fale para pessoas de confiança, seja da sua família, amigos. Busque um terapeuta
Abra o seu coração, fale o que está acontecendo, porque ao falar você vai se ouvir, ao se ouvir você vai tomar consciência. Ao tomar consciência você vai poder tomar novas decisões, porque continuar nessa é completamente fora de qualquer opção, não pode ter essa opção, continuar no relacionamento abusivo, entende? É muita dor, é muito sofrimento. Um segundo passo é você se empoderar. Né? Então, a pessoa abusada ou vítima, como a gente fala, ela precisa se empoderar. E ela pode fazer isso a partir de uma terapia. Por isso que terapia é fundamental. Né? A Larissa Manoela fez terapia. E com certeza ela passou a se ouvir, a se trabalhar, a tomar consciência para poder sair de tudo isso. Lembra também? Teve o noivo, teve a família do noivo, que com certeza eles conversaram, ela abriu o coração, ela foi ouvida. Então, busca terapia e rede de apoio, né? No caso dela ter buscado o noivo, a família dele foi rede de apoio. Então, o que é a rede de apoio? Amigos, família, terapia, jurídico, né? Pessoas da área do direito, da lei, né? Para poder te esclarecer dos teus direitos e deveres. Principalmente dos seus direitos, né, gente? Entendendo que é assim, quanto mais você se permite se deixar ser isolada pelo abusador, quanto mais você se submete, mais poder você dá para ele. Então ele tem o controle sobre você, né? Já que você não serve para ninguém. Só que quanto mais ele tem o poder sobre você, menos chances você tem de sair de tudo isso. Por isso eu friso a importância de você buscar uma rede de apoio. Tudo isso aí que eu te falei. A terapia também vai servir para você saber lidar com o teu medo e com a culpa que você sente. E aí sim, poder reconstruir a tua autoestima, se fortalecer o suficiente para sair dessa relação. Então, veja, na terapia você vai trabalhar culpa, vergonha, constrangimento, né? Para que você possa de fato compreender que assim como você, qualquer pessoa poderia ter sido vítima naquela relação abusiva. Isso não foi um privilégio seu. E aí você se empodera tomando consciência, se fortalece para de fato voltar a se conectar com amigos, projetos de vida, sonhos, propósito de vida e criar um novo caminho, uma nova jornada para você, de acordo com os teus desejos, tuas necessidades, tuas prioridades, enfim, com os teus sonhos, com aquilo que você quer, que te move de fato. E depois que termina, Adriana, eu saio da relação, como é que eu devo agir com a pessoa, com o abusador? Contato zero. 0, 0, 0, 0. Se você não sabe ainda o que é contato zero, tem um card aqui, entra, né, nesse card, tem outros vídeos no canal que fala disso, contato zero. Assiste para você entender como que você deve fazer para não ter mais contato nenhum com essa pessoa. Adriana, mas se tiver pendência, situações burocráticas, no caso da Larissa Manoela tem pessoas que possam te representar, mediar, né? No caso dela são advogados. No seu caso, eu tenho um filho, como é que faz? Teve um paciente meu que colocou a sogra aí na jogada e ela conseguiu intermediar a relação. Então busca esse tipo de apoio, mas não fica novamente ali na linha de frente com o abusador. Contato zero é vida. Adriana, mas não tem jeito de ser contato zero, faz pedra cinza, não se prolongue na conversa. Quanto mais você der abertura para ele falar, mais ele vai poder te manipular e fazer o Hoover, te puxar de volta. Então, pedra cinza, você fala só o necessário. Gente, você que ficou até aqui, eu quero te agradecer de coração. Valeu a pena assistir esse vídeo? Se sim, dá o seu like, faz a tua inscrição se você não é inscrito, faz um comentário, engaja. Ajuda a gente a fazer esse canal crescer e essa mensagem chegar a mais pessoas. Tá certo? O YouTube expande aí esse vídeo, né? Eu faço mais vídeo para você de assuntos que te interessam e a gente segue junto nessa caminhada. E agora, para concluir, vamos dar o nosso grito de vitória para a gente poder superar todo e qualquer relacionamento abusivo. Vamos lá? Porque você merece ser feliz e ser livre, tá bom? Yuhu! Até o próximo vídeo.